Começamos neste momento mais um estudo bíblico. Nós temos uma pausa nos estudos bíblicos sobre a Confissão de Fé de Westminster para tratar de alguns assuntos que entendemos ser extremamente úteis para o momento que estamos passando. Às quartas-feiras, começamos na semana passada, daremos continuidade hoje. Nós estamos falando um pouco a respeito dos conflitos interpessoais. E hoje eu gostaria de tratar com você desse assunto tão importante que vai ajudá-lo na sua convivência familiar e vai te preparar para quando sairmos dos confinamentos no qual nós estamos neste momento obrigados a fazer por razões de saúde pública, e a não ser que você ainda permaneça trabalhando fora e tendo, portanto, que lidar com pessoas no seu trabalho ou nos seus estudos, quem sabe, você vai precisar dessas informações e com certeza as achará muito úteis. Agora, se você está em casa, que aí é o nosso público primário, uma vez que a nossa preocupação é o seguinte: agora nós estamos todos em casa, a gente não convivia tanto tempo com o nosso cônjuge, agora passou a conviver mais. Os filhos estavam na escola, agora eles ficam dentro de casa. Os pais... Aí os filhos também pensam assim, os pais estavam trabalhando e agora eles estão dentro de casa, está todo mundo dentro de casa, da família. E às vezes acrescenta-se aí a figura de um avô, de uma avó, de um neto, de uma neta, de um genro, de uma nora, de um cunhado e por aí vai. Ou seja, é preciso muita paciência e graça nesse momento. Por quê? Porque a gente que se via apenas em alguns momentos passou a se ver com frequência. Então, como é que nós podemos resolver os conflitos que vão surgindo? Na semana passada nós iniciamos um estudo que eu estou usando aqui os itens do livro Em Busca da Paz, do reverendo Robert Jones, pastor professor do Seminário Batista do Sudeste, lá nos Estados Unidos, um dos maiores seminários de lá, talvez o maior, não sei bem se é o maior, mas um seminário muito importante. E ele também dá aula eventualmente no doutorado, se não me falha a memória, no doutorado do Andrew Jumper, se não me falha a memória. Não sei se ele dá aula regularmente, mas eu acho que já ouvi há uns tempos atrás o seu nome na lista de professores de uma disciplina de aconselhamento bíblico. Pois bem, eu gostaria de tratar com você hoje a respeito do tema: quem busca agradar a Deus resolve conflitos mais facilmente. E aí você tem duas opções: ou você me escuta até o fim para entender como é que a gente pode aceitar que isso seja verdade, ou você já desliga e vai assistir Netflix. Eu espero que você não faça isso, que você continue conosco e pelo menos permita-me dar as razões pelas quais a gente acredita que isso seja verdade. Quem busca agradar a Deus resolve conflitos mais facilmente. Por quê? Como que isso acontece? Você deve estar se perguntando. Se você não estiver se perguntando, eu quero perguntar para você. Como isto acontece? Por quê? Vamos olhar nas Escrituras para aprender um pouco mais a respeito dessa temática tão importante. Em primeiro lugar, devemos agradar a Deus. Está escrito em 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Deixo os meus textos também fechados para abri-los enquanto você abre o seu, que aí você também não precisa nem pausar o vídeo, você pode ir procurando. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 a 4. 2 Timóteo 2, 3 a 4. E o que da minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também donos para instruir a outros. Estou lendo o versículo errado, é o versículo 3, estou lendo o 2. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então veja bem, para o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nós somos soldados que viemos do império de nosso Senhor Jesus, do reino da luz para este mundo. Nós somos soldados. Nós estamos aqui como soldados. O nosso interesse não é desenvolver a nossa vida aqui, mas a viver
ou seja, em viver aqui, esse é o nosso interesse, viver aqui de maneira que agrade aquele que nos mandou para cá. Nós somos soldados, nós somos embaixadores, nós somos enviados por Deus. Então nós estamos aqui para quê? Para cumprir uma missão como crente em Jesus Cristo. Desta forma, e essa é a razão, aliás, por quê? A gente não converte e vai direto para o céu. A gente converte e continua aqui na terra. Então o que a gente faz nesse período de tempo entre a nossa conversão e a nossa ida ao céu? A gente vive como um soldado para agradar o nosso comandante. A gente vive como um embaixador para agradar o nosso rei. Devemos agradar a Deus. Isso deve estar na nossa mente, porque se não estiver na nossa mente, consequências virão. E é justamente essas consequências que a gente quer trabalhar também sob o ponto de vista muito prático da resolução dos conflitos. Então, em segundo lugar, primeiro, devemos agradar a Deus. Está escrito. Por quê? Porque somos soldados que estamos numa guerra e fomos enviados para cá para agradar aquele que nos alistou, aquele que nos arregimentou. Segundo lugar, não devemos nos esforçar para agradar a nós mesmos ou a outros, como o próprio Senhor Jesus Cristo fez em Romanos capítulo 15, versículo 3. Abra aí a sua Bíblia em Romanos capítulo 15, versículo 3. Romanos capítulo 15, versículo 3. Então você está aprendendo a resolver seus conflitos. Conflito com aquele seu marido que você chamou para vir assistir o vídeo e não veio. Conflito com a sua esposa que você disse para se reunir para fazer o estudo bíblico e ela ficou no WhatsApp. Conflito com os filhos que estão numa rebeldia só. Conflito com os seus pais que estão numa imprudência, vão para o supermercado sem máscara, não se cuida. Conflito com todo mundo. Vamos resolver esses conflitos. Vamos lá. Capítulo 15, versículo 3 de Romanos. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Cristo veio para este mundo para quê? Para agradar o Pai, para fazer a vontade do Pai. Ele diz num texto que nós vamos ler daqui a pouco, mas já adianto que é João capítulo 4, 34, daqui a pouco a gente vai ler, que ele veio para aqui para agradar o Pai. A comida dele era fazer a vontade do Pai. Então ele veio aqui para cumprir uma missão. Cumprindo essa missão, ele não veio aqui para agradar a si mesmo. Ele veio aqui para cumprir a missão, para agradar a Deus. Gálatas 1:10. Isso é Jesus. Agora vamos ver. A pessoa fala, para Jesus é muito fácil, ele é Deus mesmo, né? Então, calma lá. Gálatas 1:10. Calma aí, não se apresse a tirar conclusões precipitadas. Gálatas 1:10. Agora é Paulo falando que não é Deus, que tem a natureza, só a natureza humana, não tem mais nenhuma outra natureza a não ser essa. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Se ele é servo de Deus, ele procura agradar a Deus. Se ele é servo de Cristo, ele procura agradar a Cristo. Se ele é servo dos homens, ele procura agradar os homens. Terceiro lugar, devemos nos esforçar para agradar a Deus de acordo com a palavra de Deus. Muita gente está falando, fulano de tal não desagrada a Deus, ele é tão bonzinho, ele só não vai na igreja, não quer saber de Jesus, mas ele não faz mal para ninguém, então ele está na vontade de Deus. Não tem problema com ele não, né? Tem gente que pensa assim ou não tem? Tem. Qual que é o problema desse pensamento? Nós vamos ler agora. É 1 Tessalonicenses 4, versículos 1 e 2. Finalmente, vou repetir para você achar, que eu fiquei procurando enquanto falava. Então vamos lá. 1 Tessalonicenses 4, a gente tem lido bastante Tessalonicenses, mas para tratar a respeito da segunda vinda de Jesus. Nós vamos ver a respeito desse assunto tão importante, que é, claro, que a segunda vinda de Jesus é um assunto importantíssimo, mas esse aqui também é um assunto importante. Porque enquanto Jesus não volta, a gente não pode ficar arranjando briga aqui. A gente tem que resolver as nossas brigas, resolver nossas contendas. Então vamos lá. 1 Tessalonicenses 4, 1 e 2. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus,
e efetivamente estáis fazendo e continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte de nosso Senhor Jesus. Veja bem, Paulo está falando para a igreja de Tessalônica, como de nós recebestes, quanto à maneira com que deveis viver e agradar a Deus. Veja bem, o que Paulo está dizendo? Que não é qualquer maneira que se vive para agradar a Deus, há uma maneira certa. E qual é a maneira certa? Aquela que ele mesmo havia instruído, como recebido da parte do próprio Senhor Jesus Cristo, no versículo 2. Jesus instruiu seus discípulos para seus discípulos instruírem a igreja. E eles o fizeram por meio de suas cartas, por meio de seu trabalho, que chegou até nós, preservado por obra do Espírito Santo, que são as Escrituras Sagradas. E é que Paulo está exatamente instruindo aquilo que ele recebeu do Senhor Jesus Cristo. Como ele mesmo fala também quando instrui a respeito da Santa Ceia. Ele recebe do Senhor Jesus e ele transmite à igreja. E este conteúdo desta transmissão à igreja é a maneira pela qual nós devemos viver para agradar a Deus. Desta forma, só existe uma forma de agradar a Deus, uma maneira de agradar a Deus. É por meio daquilo que as Escrituras instruem. Então, se você não lê a Bíblia, se você não medita na Bíblia, você não sabe como agradar a Deus. É simples assim. Se você lê a Bíblia, se você está inteirado, aí você sabe como agradar a Deus, porque agradar a Deus é agradar da maneira como a Bíblia manda a gente agradar a Deus. Ou seja, a maneira certa está escrita aqui. O restante é invenção nossa. Ah, pastor, eu estou agradando a Deus quando eu faço isso, aquilo. Está na Bíblia? Não, não está. Fui eu que inventei, tirei da minha cabeça, tive um sonho, alguém falou que é legal. Não, não está na Bíblia. Não é a maneira certa de agradar a Deus. A maneira certa de agradar a Deus é aquela que está revelada nas Escrituras Sagradas. Isso aqui é um ponto muito importante, profundamente singular dentro do pensamento bíblico evangélico. Nós não precisamos inventar maneiras para agradar a Deus. A maneira com que devemos agradar a Deus é aquela que a Bíblia nos ensina. Continuando, quarto lugar. Então, só para relembrar, na verdade. Vamos lá. Devemos agradar a Deus. Ponto 1. 2. Não devemos nos esforçar para agradar a nós mesmos ou aos outros. Afinal de contas, nós não somos servos dos outros e nem não somos servos de nós mesmos. Terceiro lugar. Devemos nos esforçar para agradar a Deus de acordo com a palavra de Deus. É ela que serve para que a gente saiba como devemos agradar a Deus. Quarto lugar. Lembrando, por que nós estamos falando disso? Porque quem busca agradar a Deus não entra em conflito. Quem busca agradar a Deus não busca o conflito. Quem busca agradar a Deus foge do conflito ou quando está no conflito está no lado certo e logo quer resolver esse conflito. Quarto lugar. Devemos nos esforçar para agradar a Deus na dependência do poder de Deus. Ou seja, não basta saber o que fazer, é preciso fazer na dependência daquele que nos capacita a fazer a coisa certa, que é o Espírito Santo de Deus. Hebreus capítulo 13, versículos 20 a 21. Hebreus 13, versículos 20 a 21. Hebreus 13, 20 a 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe todo o bem, para cumprirdes a sua vontade. Então veja só, o Deus da paz é que vai nos aperfeiçoar para cumprir a vontade do Deus da paz. Operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Ou seja, eu vou fazer a vontade de Deus, que está na palavra de Deus, pelo poder desse mesmo Deus, que vai me capacitar. Por que eu oro? Porque eu sei que a oração é importante? Isso é parte da verdade, parte da resposta. Eu oro porque eu sei que a oração é importante, mas eu oro sobretudo porque o Espírito Santo me leva a orar. Por que eu obedeço os mandamentos? Porque eu sei que os mandamentos são importantes, eu os conheço, eu os leio regularmente, eu li a Bíblia, você lê a Bíblia, nós estamos lendo a Bíblia. Por que nós então obedecemos? Porque nós concluímos que é a melhor saída? Não, porque o Espírito Santo trabalha em nós para fazer com que façamos aquilo que ele nos manda. Ou seja, sempre é necessário, é necessária a operação do Espírito Santo e não apenas o conhecimento das Escrituras.
Jesus certa vez diz: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque tanto um quanto o outro são a base, o fundamento da maneira como as coisas acontecem na nossa vida. Dependência do poder de Deus e conhecimento das Escrituras. É isso que vai fazer com que a gente possa não entrar no conflito ou sair dele, depois de entrarmos. Quinto lugar, devemos nos lembrar que apenas Jesus agradou a Deus perfeitamente. Somente Jesus agradou a Deus perfeitamente. João capítulo 4, 34, já havia mencionado esse texto e agora nós vamos lê-lo. Abra sua Bíblia em João capítulo 4, versículo 34. João 4, 34. João 4, 34. Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Agora leia João 17, versículo 4. João 17, versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, palavras de Jesus, consumando a obra que me confiaste para fazer. Jesus consumiu, Jesus exauriu, Jesus concretizou perfeitamente a obra que Deus havia determinado que ele fizesse, a obra que o Pai colocou em suas mãos. Só ele fez isso. Nós, primeiro, dependemos desta obra. Ele é o nosso mediador, ele é o nosso Senhor, ele é o segundo Adão, ele é o segundo profeta em comparação à primeira à aliança da lei. Ele é a semente que esmaga a cabeça da serpente. Ele é aquele que nos redime, ele é a concretização do pacto com Davi, ele é aquele que está sentado no trono. Ele é o Senhor, ele é aquele que abre os 7 selos e que executa toda a obra de Deus na história. E por isso nós podemos nos achegar ao Pai, a Deus, porque por causa da obra dele. Então, ele cumpriu a obra perfeitamente por nós também. E é verdade também que ele cumpriu perfeitamente de uma maneira que nós jamais vamos conseguir fazer. Desta forma, o que nós temos duas opções. A gente desiste ou a gente segue o modelo. Nós aprendemos nas Escrituras que nós temos que seguir o modelo. Às vezes a gente pensa, o modelo é tão alto, tão elevado, jamais vamos conseguir. De fato, jamais vamos conseguir executar perfeitamente o que Jesus fez. Mas nem por isso nós devemos deixar de a cada dia nos empenhar e nos esforçar na dependência do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, a executar aquilo que nós recebemos como mandamento do Senhor. Eu sei que você hoje já brigou com todo mundo, então vai ser uma oportunidade de você colocar em prática aquilo que nós estamos falando. Se você ainda não anotou, está aqui o livrinho aqui, Em Busca da Paz. Ajuda lá os irmãos da Nutra Publicações. Compre aqui, é uma coisa muito boa. Vamos lá. Aplicação. Estou entendi tudo isso, devo agradar a Deus. Agora, o que isso tem a ver com solução de conflitos? Vamos ver. Em primeiro lugar, eu aqui estou quase que copiando os trechos do livro. E me permita o Dr. Robert Jones, Dr. Bob Jones, a fazer isso. Acho que ele deve ter um canal também no YouTube. Se não tiver, é uma pena. Ele poderia ter. Então vamos lá. Primeira aplicação. O fracasso em agradar a Deus, nosso e dos outros, provoca os conflitos. A gente entra em conflito porque a gente fracassou em agradar a Deus. Se a gente tivesse tendo sucesso em agradar a Deus, a gente não entrava no conflito. O outro entra em conflito com a gente porque ele fracassou em agradar a Deus. Se ele estivesse agradando a Deus, não teria entrado em conflito com a gente. Então, primeira coisa que a gente precisa entender, que quando a gente para de tentar agradar a Deus, a gente vai entrando nos conflitos. Quando a gente quer agradar nós mesmos, quando a gente quer agradar os outros, a gente entra nos conflitos. Você olha lá, você quer agradar seus parentes, você quer agradar seu marido, você quer agradar sua esposa, você quer agradar seu genro, você quer agradar sua sogra, quer agradar seu avô, quer agradar sua neta, agradar seu neto. E aí? Não, eu quero me agradar, eu quero fazer o que eu fizer, eu quero o que der na telha. Então, veja bem,
se você quiser agradar a Deus, você não vai entrar em conflito. Você vai pensar 3 vezes antes de postar alguma coisa que agrida essas pessoas com que você está convivendo. Você vai pensar 10 vezes antes de falar alguma coisa que magoe os outros. Você vai pensar 10 vezes, 20 vezes antes de começar uma briga, porque você sabe que você é um agente da paz, você é um soldado de Jesus que está neste mundo para agradar a Deus, para agradar o Pai. Então, o fracasso em agradar a Deus, seja nosso fracasso, seja fracasso do outro, é a raiz dos conflitos. Segunda aplicação. O alvo de agradar a Deus mantém o nosso foco nele, não nas questões do conflito com as outras pessoas ou com os outros. Quando eu penso em agradar a Deus, eu olho o outro e eu penso, esse outro existe na minha vida para quê? Para eu demonstrar a este outro como se vive a partir dos ensinamentos de Jesus. Desta forma, eu não tenho que destruir o outro, eu tenho que amar o outro. Porque Jesus me mandou amar até aqueles que me perseguem, orar por eles. E aí como é que eu vou fazer? Você está dentro da sua casa, com contenda com todo mundo, pensa o seguinte, você está buscando agradar a Deus ou você está buscando agradar a si mesmo? Você está buscando agradar a Deus ou você está simplesmente dando vazão àquilo que você acha que é interessante, que é importante? E aí? A quem você quer agradar? Não é verdade? Terceira aplicação. Em Cristo, esse alvo é sempre atingível, independentemente de como a outra pessoa se comporta. Sabe por quê? Porque ninguém neste mundo pode te impedir de buscar agradar a Deus. Ninguém. Ninguém pode te impedir. Isso é entre você e Deus. É você colocar na sua cabeça, é eu colocar na minha cabeça que eu estou aqui neste mundo para agradar a Deus. Eu não estou aqui para agradar o político, eu não estou aqui para agradar minha mãe, eu não estou aqui para agradar minha mulher. É claro que é bom eu agradar todo mundo que eu puder. Mas meu alvo supremo não é este. E, sobretudo, eu não estou aqui para agradar a mim mesmo. Desta forma, se eu estou aqui para agradar a Deus, eu olho para o outro, eu olho para o meu cônjuge, eu olho para os meus filhos, eu olho para os meus pais, eu olho para os demais parentes, eu olho para a pessoa que está passando na rua, sob o ponto de vista de Deus, sob o ponto de vista de Deus. Eu olho para a pessoa assim que está totalmente sem ordem, está aí na plena pandemia visitando os outros, né? Não coloca máscara, espirra nos outros, a gente está tentando manter uma fila, a pessoa já quer grudar aqui na sua nuca, um negócio esquisito demais, aí você pensa, meu Deus do céu, de onde saiu esse sujeito? Onde ele acha que está vivendo? Aí você já começa a pensar, né? Você já começa a pensar mal dele, né? O que acontece? O que acontece? Nós devemos olhar para ele sob o prisma, sobre o óculos, sobre a hermenêutica de Deus. Porque eu quero agradar a Deus. Eu não quero agradar a mim mesmo. Eu não quero agradar o outro. A pessoa vem se aproximando na fila. A pessoa está desobedecendo as normas de confinamento, está colocando a vida dos outros e às vezes até a sua própria, a minha, em risco. A gente fica aborrecido, a gente fica chateado, mas ainda assim nós não vamos entrar num conflito com essas pessoas, embora seja a nossa vontade entrar, mas nós não vamos entrar. Porque a gente não está aqui para fazer a nossa vontade, a gente está aqui para fazer a vontade de Deus. Por outro lado, tem aquele povo que enxerga da outra maneira, que esse negócio de confinamento não existe, essa pandemia não existe, isso daí é uma invenção da TV. Então, para você que pensa assim, o que acontece? A gente não concorda com você, mas é possível que você pense dessa maneira. E a gente quer dialogar com quem pensa dessa maneira também. Então, se você pensa assim, você também tem que ter paciência com quem não pensa e colocar, mais uma vez, também, da mesma forma, os óculos da hermenêutica de Deus e olhar, eu estou diante de uma pessoa criada à imagem de Deus, às vezes de um irmão na fé. Eu não vou estragar o meu relacionamento com essa pessoa porque eu preciso, antes de tudo, agradar a Deus. Nem ela própria, mas como eu preciso agradar a Deus, Deus está olhando para mim e Ele está me vendo e eu estou aqui amando ou não amando os meus vizinhos, o meu próximo. E aí, Deus está aprovando ou não está aprovando o meu relacionamento com as pessoas? Não é verdade? Essa que é a questão. Em quarto lugar, quarta aplicação. Esse alvo nos ajuda a progredir em nossos esforços, porque eu sempre estou pensando, o que Deus está achando do meu comportamento? Deus está gostando ou Deus não está gostando?
Deus está apreciando ou não está apreciando? Deus está me aplaudindo ou não está me aplaudindo? Esse alvo nos ajuda a progredir no nosso esforço de conviver em paz com as pessoas. Porque antes da gente pensar, o que essa pessoa está querendo? Eu penso, o que será que Deus está pensando a respeito da minha atitude em relação a Ele? Isso facilita o caminho do perdão, isso facilita o caminho da aceitação. Quinto lugar, Deus pode abençoar nossos esforços trazendo a reconciliação. Provérbios 16, versículo 7. Provérbios 16, versículo 7. Anota isso aí na sua Bíblia. Grifa, circula o versículo 16, 7. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Ou seja, é possível que por meio do nosso comportamento, Deus mude o coração da outra pessoa para se reconciliar conosco. E aí, ao invés de eu ter um inimigo, eu vou ter um amigo. Que é uma coisa muito boa. Já pensou uma vida sem inimigos e só com amigos? Não seria excelente? Pois é. Então, vamos tentar agradar a Deus. Vamos buscar agradar a Deus. Vamos estabelecer o alvo, agradar a Deus como o nosso alvo. Quinto lugar, ou sexto lugar. Se ambas as partes procuram agradar a Deus, a reconciliação completa está garantida. Vai lá. Marido e mulher. Os dois são crentes. Os dois estão buscando agradar a Deus. Não tem como esse negócio dar errado. Não tem como dar errado. Não tem como ter confusão nisso. Não tem como ter briga. Conflitos não são admissíveis nessas circunstâncias. Por quê? Porque se os dois estiverem agradando a Deus e buscando agradar a Deus, como é que você vai brigar por um prato de comida? Que botou muito sal, que não tirou o sal. Como é que você vai brigar com a pessoa que tem o mesmo objetivo de agradar a Deus? Você olha para a pessoa que está tentando agradar a Deus, você também está buscando agradar a Deus. Não tem como dar errado. Isso aqui é uma receita perfeita. Os dois buscando agradar a Deus vai dar pacificação total. Agora, quando nós não queremos agradar a Deus, nós queremos agradar a nós mesmos, e o outro está pensando da mesma maneira, aí é a receita do fracasso. Aí é o que é chamado de incompatibilidade de gênios, ou seja, cada um está procurando o seu próprio bem e não do outro. Por quê? Porque não está nem aí se Deus está achando bom, se Deus está achando ruim, se Deus está... Não, isso não importa para mim. Importa. Para quem está buscando agradar a Deus, ter o aplauso do céu é fundamental. Sétimo lugar. Ainda que a outra pessoa não agrade a Deus, nós podemos conhecer as bênçãos e o conforto de Deus. Sabe por quê? Porque a aprovação dele é suficiente. Está escrito em Mateus 25, 21, que aqueles que, na parábola do Senhor, que aqueles que buscam agradar a Deus, ouvirão dele, fosse fiel, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Servo bom e fiel, a aprovação de Deus é suficiente. Então, se o outro quer permanecer em inimizade comigo, o que o crente vai fazer? Vai entrar em depressão, vai comprar uns remédios aí para dar um ânimo, por quê? Porque o outro não gosta dele e você é crente, você acha que você está em pecado porque o outro não gosta de você. Está errado. Quem está em pecado é ele, não você. Se você está buscando a paz, se você se empenha por alcançá-la, se você está buscando agradar a Deus, se você não trata mal, se você usa palavras de perdão, palavras de amor, palavras de misericórdia, se você é compassivo, se você é misericordioso, se você busca ajudar e o outro simplesmente sempre te trata mal, isso é problema dele, não seu. Deus está te aplaudindo. O outro pode estar vaiando, mas Deus estando te aplaudindo, ou Deus aplaudindo você, é suficiente para você ou não? É. Então acabou. Está aí o conforto do Senhor na sua vida. Está aí o conforto de Deus ao seu lado, dentro de você. Por quê? Porque a aprovação dele é suficiente. Se todo mundo te reprovar, mas você sabe pela palavra, é pela palavra, não é porque você sonhou, não é porque teve uma visão, é porque você olhou na palavra, você pode apontar com o dedo o versículo que está escrito e você leu lá que aquilo é preciso cumprir. Aí você vai lá e faz. O outro não gostou. Aí é problema do outro. Não é problema seu. Deus te aprovando, você aprovado está. Agora uma ressalva aqui, quando eu digo apontando o dedo, quero dizer que é óbvio que você tem que tomar cuidado para não fazer uma leitura literal daquilo que é figurado e nem uma leitura figurada daquilo que é literal. Isso exigirá, claro, um pouquinho mais de conhecimento.
Mas a simples leitura dos mandamentos, naquilo que é bastante claro sobre o amor ao próximo, sobre a oração, sobre a perseverança, sobre a santificação e tantos outros aspectos, isso aí você não precisa ser um exegeta para entender. Quando ele fala ame o próximo, é para você amar o próximo, acabou. Você não precisa fazer um estudo exegético de 40 laudas impressas no frente e no verso. Não, é só cumprir. 8º lugar. Devemos manter nosso compromisso de agradar a Deus, mesmo que a outra pessoa não o faça, e até mesmo se o relacionamento piorar. Estar do lado errado, diz Bob Jones, estar do lado errado do conflito é pior do que estar no conflito. Se você pensa, não precisa agradar a Deus, e aqui uma nota. Uma pessoa que já não está mais no nosso meio porque pôs em prática aquilo que ela disse que era interessante fazer, ela chegou para mim e disse, pastor, se eu começar um relacionamento com um não crente, e o não crente não quiser que eu vá para a igreja, eu não vou para a igreja. Por quê? Porque é mais importante manter a paz dentro do meu lar. Está errado. E realmente a pessoa fez isso, né? Ela, para ter paz com o namorado, resolveu abandonar a igreja, né? E note que o namorado foi depois dela ter entrado na igreja. Não foi antes e não foi ao mesmo tempo. Então veja só. Qual que é mais importante? Agradar seu namorado, agradar seu marido, agradar sua esposa, agradar a Deus? É verdade. A pessoa diz que vai me abandonar se eu não largar Jesus. Meu irmão, minha irmã, deixa abandonar. É claro que você tem que deixar abandonar. Você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Agradar a Deus é mais importante do que agradar a si mesmo e ao outro. Isso aí nós temos que pôr em prática. 9º lugar e último, porque o tempo já está se esgotando. Diante do conflito, portanto, quero concluir. Há 3 opções. Primeira, desistir de agradar a Deus. Aí eu entro na briga, velho. Aí eu entro na briga, briga de posts de Twitter, de WhatsApp, de Facebook. E a pessoa agora vai ter que me ouvir, vai ter que me escutar e põe aqueles textões imensos que normalmente ninguém lê. Lê normalmente o início ou lê o fim, mas também não é para ler, é simplesmente para a pessoa extravasar. Vou botar toda a minha raiva aqui nos meus dedos e lá vai. Desistir de agradar a Deus, então não quero saber de nada, ninguém quer me agradar, então eu também agora não quero agradar ninguém. O problema é o seguinte: eu vou desistir de Deus nesse conflito ou eu vou buscar agradar a Deus neste conflito? Segundo lugar, eu vou fazer o que eu preciso fazer contrariado? Porque tem gente que é mais ou menos assim como o Nietzsche escreveu, aquele filósofo alemão. Nietzsche escreveu, não me lembro agora se é no Anticristo ou num outro livro sobre ética que ele escreveu, o seguinte, que os cristãos, eles dão a outra face porque eles não podem arrancar o braço daquele que o ofende. Esse daí é a ética do mais fraco, dizendo que ser superior do que o mais forte. Por quê? Porque simplesmente ele não pode dar o troco, então ele fala que está dando a outra face. É a ética do covarde. E é mais que isso, é mostrar que o covarde é mais ético que o mais fraco, é mais ético do que o mais forte. De fato, há pessoas que dão a outra face porque não podem revidar. Elas dão a outra face porque elas não podem se vingar. Também está fora da vontade de Deus esse negócio. Aí às vezes até diz, olha o que eu fiz aqui. Não, fez contrariado, fez contragosto. Se pudesse não fazer, não teria feito. Fez contrariado. Na verdade, não é isso que a gente entende que é o que as Escrituras estão ensinando. A gente deve buscar agradar a Deus de boa vontade, com o coração realmente com a vontade de agradar a Deus, e não simplesmente porque é obrigado, coagido. Terceira opção, diante do conflito, qual que é a opção? Aproveitar a situação desagradável como uma oportunidade de agradar a Deus. Isso só vai fazer sentido se você estiver em oração, se estiver lendo a palavra, se você estiver com a cabeça antenada no céu, conectada com Deus. Se você estiver com a cabeça na política, na pandemia, nos jornais, ou na TV, ou seja lá no que for, no WhatsApp, no Facebook, no Twitter,
você não está antenado com a vontade de Deus, isso não fará o menor sentido. Como assim agradar a Deus, pastor? Tá por fora agradar a Deus, eu quero é me agradar. Eu estou pensando que eles não estão querendo me agradar, então por que eu vou agradar eles? A questão é a seguinte: você está aqui para agradar eles, ou você está aqui para agradar a Deus, ou você está aqui para agradar a si mesmo? Então, diante do conflito, 3 opções não são colocadas. Primeiro, desistir de agradar a Deus. Segundo, agradar a Deus, mas contrariado. Terceiro, agradar a Deus satisfeito porque está aproveitando uma oportunidade que Deus dá para servi-lo. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Espero que esses momentos de confinamento sejam momentos de bênção, de entrosamento, que você no seu relacionamento familiar possa crescer cada vez mais no seu relacionamento com seus filhos, com seus pais, com seu cônjuge, e que Deus te abençoe grandemente. Continue conosco. Se você ainda não fez, coloca aí, se inscreva no nosso canal para receber regularmente as nossas mensagens e continuar antenado aqui com as Escrituras e em oração diante do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos que a Tua palavra possa continuar a falar poderosamente aos nossos corações. Nós não, por nós mesmos, não conseguimos praticar isso que nós acabamos de ler na Tua palavra, mas nós pedimos a Tua bênção e o Teu socorro. Em nome de Jesus, ajuda a cada família, a cada pessoa que está ouvindo este vídeo, está orando conosco esta oração, que eles sejam abençoados e que possam ter a solução dos seus conflitos. Em nome de Jesus. Amém. Bem, Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.